Saudações a todos, sejam bem-vindos a mais um vídeo que vai auxiliar no direcionamento dos estudos. E nesse vídeo de hoje nós vamos entender de fato o que são os raios-x e como esses raios-x interagem com a matéria, uma vez que esse entendimento é fundamental para que a gente possa entender também como é formada a imagem radiográfica. Então, o primeiro ponto que eu quero abordar é o seguinte: se vocês forem fazer a leitura aí no recorte do livro, alguns termos mais da física e da geometria serão utilizados, então é bom a gente já dar uma pequena abordagem neles aqui, porque facilita o entendimento por parte de vocês. O raio-x está junto com o raio gama no espectro de radiação eletromagnética. Então, os raios-x eles são como se fosse a somatória de um campo elétrico e de um campo magnético caminhando juntos em um plano ortogonal. O que seria esse plano ortogonal? Uma hiperdimensão, dois planos diferentes. Então, o campo magnético caminha em um plano e o campo elétrico caminha em outro plano, ambos juntos fazendo a mesma direção, em formato de onda sinoidal, que é uma onda que tem um certo padrão de manutenção e de repetição. Então, o raio-x é como se fosse somatória de uma onda gerada por um campo magnético e de uma onda gerada por um campo elétrico, e essas duas ondas conseguem caminhar juntas. Se nós supormos que a velocidade de caminhar dessa onda é constante, a frequência e o comprimento eles vão ser inversamente proporcionais, o que é dito pela teoria básica das ondas. Só que o que se percebeu com o longo do tempo é que nem todas as características das ondas convencionais, nem a teoria da onda convencional, ela não conseguia explicar todos os comportamentos dos raios-x e também dos raios gama. Então, especificamente para o raio-x, se criou uma conceituação de fóton, certo? O que é esse fóton? O fóton ele nada mais é do que a unidade elementar do raio-x. Então, assim como o átomo é formado por prótons, ele tem aquela subunidade, os prótons, por sua vez, têm uma outra subunidade. Essa subunidade básica, que não tem nenhuma estrutura anterior a ela, é uma partícula elementar, certo? Um componente elementar. Então, o fóton ele é a partícula elementar do raio-x, tanto que algumas literaturas utilizam a expressão fóton para caracterizar raio-x. Inclusive, o livro de radiologia veterinária, que é referência, o TRAU, ele usa fóton e raio-x como sinônimo, certo? Então, em alguns momentos aqui a gente vai usar isso como sinônimo. Então, vocês entendam que quando estiver falando que acontece isso com o fóton, vocês entendam que aquilo é uma representação do raio-x. O fóton, por definição, ele é como se fosse um pacote de energia sem carga específica, sem massa específica, invisível ao olho e que se propaga na velocidade da luz. Então, são todas essas características aí do raio-x, que é emitido por meio do aparelho. Além disso, com relação ao raio-x, é importante a gente definir e explicar que o raio-x e raios gama são formas de radiação ionizante. Então, por isso que a interação com a matéria deles é mais intensa, por isso que essa interação com a matéria tem algumas repercussões a mais, A radiação ionizante ela é diferente da radiação não ionizante, que é utilizada em vários aparelhos que estão presentes aí no nosso dia a dia, como, por exemplo, o micro-ondas. O que a radiação ionizante tem diferente? Ela consegue arrancar um elétron de um átomo presente em uma superfície. Então, tem um átomo presente ali numa estrutura, num tecido, e a radiação ionizante ela consegue arrancar um elétron lá daquele átomo, certo? E tirar ele daquela circunferência que ele vinha fazendo convencionalmente.
E é exatamente nesse ponto aí de interação do raio-x com a matéria que a gente tem que chegar para poder ter alguns princípios que vão ajudar a entender como a imagem radiográfica ela é formada. Então, se vocês lembrarem lá do ultrassom, quando a onda do ultrassom viaja, ela sofre um fenômeno, né, que a gente chama de atenuação. Ela vai sendo retardada no seu trajeto. A mesma coisa ocorre com os raios-x quando eles viajam. Essa atenuação ela se dá por vários fatores, mas dois dos principais e os que são mais interessantes aqui da gente entender, porque é os que têm aplicabilidade na formação da imagem radiográfica, são a absorção e a dispersão, que pode ser de duas maneiras, a dispersão coerente e a dispersão Compton, certo? Então são as interações importantes do raio-x com a matéria que a gente precisa entender. Então sempre que o raio-x vem viajando, né, aquele fóton de raio-x ele vai viajando, ao interagir com a matéria ele vai ser retardado por parte por absorção e parte por dispersão. Inicialmente, parte dessa atenuação, como a gente já falou, ela ocorre por absorção. E a absorção, o fenômeno de absorção, a gente pode entender como sendo um certo sinônimo do efeito fotoelétrico. Esse efeito que resulta na absorção é o que a gente tem de principal na formação da imagem radiográfica. Então, é o principal tipo de interação com a matéria que vai auxiliar na formação da imagem. Como é que ocorre isso? Inicialmente, né, quando o raio-x viaja, ele vai chegar à matéria para interagir, e aí o fóton, aquele fóton de raio-x, ele vai ser totalmente absorvido por um elétron que está lá dentro. Então ele vai como se ele transferisse a energia dele para esse elétron. E ao transferir essa energia, esse elétron ele vai ser ejetado para fora daquele átomo, certo? Então o elétron é ejetado. Então esse efeito aqui ele tem muita importância na formação da imagem. A gente já vai entender as aplicabilidades práticas dele. Nessa outra forma aqui de interação que a gente tem, que vai ser responsável por uma atenuação, é uma dispersão coerente. Quando a gente fala o nome dispersão, você já entende que é uma dispersão, né? Uma mudança ali de direção. Então, na dispersão coerente, o que é que ocorre? Aquele fóton de raio-x vem e ele meio que interage com a matéria, faz um certo espalhamento ali, mas ele só muda de direção ao colidir com esse objeto e passa direto. Então, nesse caso aqui da dispersão coerente, a gente considera que não existe o que? Absorção, certo? Então, não existe absorção. O fóton ele veio, interagiu e o que ele fez foi mudar a direção. Esse tipo de dispersão ele não é interessante para a formação da imagem radiográfica. É um tipo de dispersão que a gente tem que evitar, porque esse fóton de raio-x aí que se desviou, ele pode vir a colidir ali em outro local do chassi, prejudicar a imagem, ou ele pode colidir, ele pode chegar a atingir uma outra pessoa que está na sala, certo? E levar radiação para ela e essa radiação ela vai interagir com a matéria, então é uma radiação desnecessária, né? Então, mas é uma consideração importante que a gente tem que ter das formas de interação do raio-x com a matéria, inclusive para entender a importância de se fazer a radioproteção, de se usar aqueles aventais de chumbo, a sala de chumbo e etc. E aí uma outra forma de interação do raio-x com a matéria que também é importante é a dispersão Compton, o efeito Compton. Nesse caso aqui, o fóton ele vem, energiza um elétron, também interage com o elétron, e aí depois você tem a dispersão desse elétron e do fóton. Então, aqui, diferente daquele primeiro caso, onde a gente tinha uma absorção total da energia do fóton, a transferência total da energia do fóton para o elétron. E no segundo caso, a gente tinha nada de transferência da energia do fóton para o elétron,
Aqui a gente vai colocar esse número aqui é fictício, né? Mas só para explicar que aqui a gente tem uma absorção parcial, certo? Então, nesse caso aqui, na dispersão Compton, o fóton é parcialmente absorvido. Isso vai depender da densidade do tecido. A absorção dele lá a existência daquele efeito fotoelétrico, né? Aquela absorção de 100%, ela depende muito do número atômico. Isso aqui depende também da densidade do tecido. Então já a gente vai, nos próximos vídeos, aí, mostrar a formação da imagem, e na formação da imagem vocês vão entender onde é que se aplica a absorção e onde é que se aplica a dispersão. O raio-x ele é feito com finalidade diagnóstica ou com finalidade terapêutica. E essa atenuação, né, como envolve organismos biológicos ali na hora que não o procedimento de raio-x ou o funcionamento do raio-x em si, mas o material que a gente avalia geralmente é biológico, essa atenuação é influenciada por alguns fatores, principalmente ligados aí ao tecido que se avalia, ao material que se avalia em si. Um dos primeiros fatores que afetam aí a atenuação é o número atômico da estrutura. Então, quanto mais átomos aquele tecido, aquela estrutura tem, mais átomos, mais elétrons você tem disponível para que os fótons eles possam interagir. Então, obviamente, quanto mais átomos existem naquele tecido, maior é a probabilidade de ligação, maior a probabilidade de interação e, consequentemente, maior é a probabilidade de absorção. Um segundo fator que tem uma interferência importante é a espessura. E aqui o senso comum ele pode ser seguido, certo? Então, tem uma conta rápida aí, básica, né, que fala que mais ou menos a cada 4 ou 5 centímetros em que se aumenta a espessura, certo? A cada 4 ou 5 centímetros em que se aumenta a espessura da estrutura que se quer avaliar, se reduz em 50% o potencial de penetração do raio-x. Então, quanto maior a espessura, obviamente, mais raio-x serão necessários para poder avaliar aquela estrutura específica. E um outro fator também relacionado à estrutura e à sua composição em si, né, que passa pela espessura também, é a densidade. Então, existem tecidos que têm um número de átomos parecido, certo? Como, por exemplo, o tecido adiposo e o tecido muscular. Eles têm um número de átomos parecido, só que o tecido muscular ele é muito mais compacto, né? O tecido muscular ele é mais denso, mais compacto. Então, quanto mais compacto o tecido, certo? Maior a dificuldade de penetração do raio-x. Então, numa escala, por exemplo, o osso seria mais compacto do que a gordura, que seria mais compacto do que o músculo. Então, quanto mais compacto, também existe uma interferência na atenuação. Essa atenuação é aumentada no tecido mais compacto. Então, era isso que tínhamos para falar no vídeo de hoje. Espero que tenha auxiliado na compreensão e que ajude no direcionamento da leitura do material que foi disponibilizado para vocês.